estamos começando o primeiro Psicologia e Pipoca e para a gente começar, a gente queria se apresentar um pouquinho para vocês, bem breve. Eu sou Larissa, sou psicóloga clínica. E eu sou Luane, também sou psicóloga clínica. E eu sou Daiane, que também sou psicóloga clínica. E esse é o Psicologia e Pipoca. Então, gente, a gente vai falar sobre Extraordinário, né? Que foi o filme que vocês votaram e escolheram. E a gente ficou muito feliz com a participação de vocês. Então eu vou ler o que tem aqui na orelha do livro mesmo, pra ficar bem igual que o livro quer trazer. Aug, ele nasceu com a síndrome genética, cuja sequela é uma deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mas ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Aug tem uma missão nada fácil pela frente. Convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Então, né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. Como fala aqui na sinopse, é uma criança que tem 10 anos, que tem uma aparência, digamos assim, diferente do que as outras crianças costumam ver. E ele foi ensinado em casa até os 10 anos. A mãe, quem dava aula para ele em casa. A gente percebe no filme que a mãe, ela tem esse papel de anulação de tudo que ela sonha, né? Sim. Assim, ela deixa de lado quando o filho nasce e percebe que a criança nasceu com uma diferença, porque ele precisou passar por 27 cirurgias. Então, assim, foi uma vida onde essa criança precisou estar sempre em hospitais, né? E ele precisou passar por essas cirurgias para poder fazer cirurgia relacionada à visão, à audição, à respiração, inclusive cirurgia plástica para ficar aceitável pela sociedade também. E assim, como é esse processo, né, de uma criança nascer e já ter que viver em hospital? Ele não tem uma vida comum, apesar dos pais terem feito de tudo pra ele, né, ter acesso a essa vida de uma criança e brincar e tudo mais. Ele foi educado em casa até os 10 anos, então isso já não é algo muito comum, né, é algo incomum. E essa rotina hospitalar, o filme ele não traz tanto, né, só mostra que ele realmente passou por 27 cirurgias. E é muito interessante porque ele tem um quadro, né, com todos os bichinhos, todas as etiquetas de cirurgias. É verdade. Isso mostra muito uma, assim, como uma ideia de superação para todos eles, né? Tipo, eles expõem aquele quadro com todas as etiquetas de cirurgia que Aug passou. Então, é um suporte muito bom, é um suporte muito ideal, né? Que Aug tem na vida dele. Uma coisa que chama muito a nossa atenção, e que eu acredito que é de todo mundo que assiste, é a relação dos pais com essa filha após o nascimento dessa criança que vem com a doença que gera uma sequela, né? Que assim, que é Via. Via é uma adolescente de 14, 15 anos por aí, que está começando o ensino médio e tem um sentimento muito forte, assim, carrega uma responsabilidade muito grande, coisa que geralmente os adolescentes da idade dela não carregam, né? Que é aquele sentimento de ambivalência, porque ela é esquecida, ela quer muito ser vista pelos pais e na mesma hora ela tem muito assim, tem muito medo de demonstrar isso, porque pra ela os pais já têm uma responsabilidade muito grande, já passou por muitas coisas que é, né, o Aug, com todas as suas cirurgias e todo aquele processo. Então ela também se ausenta dessa relação. Assim, são pequenos detalhes que o filme traz que você precisa olhar para isso, que é quando ela fala que muitas vezes ela precisou estudar no hospital enquanto o irmão estava fazendo algum procedimento e, tipo, sem reclamar, sem achar ruim. Super compreensiva. Os pais falam isso, tipo, ela é muito compreensiva, mas em nenhum momento, até uma determinada parte do filme, eles param para pensar, será que ela tá realmente sendo compreensiva? Porque ela tem uma avó que faleceu. Sim. E que era muito importante para ela e que diz assim, mas que numa conversa que aparece no filme ela fala, você é a minha preferida. E ela na mesma hora acha estranho algo não ser a preferida dela, né?
E ela pergunta, e o Aug? E ela faz, o Aug já tem muita atenção. É como se ela realmente enxerga o Aug como o sol, né? Como ela Tipo, fala. é por isso que ela sempre pergunta, e o Aug? Ela sempre coloca ele à frente, até dos próprios sentimentos, né? E ela fala, né? Augusto é o Sol. Minha mãe, meu pai e eu somos planetas orbitando ao seu redor. O quanto essa fala tem sentimento, Muito né? significado pra Assim, história muito de Via, né? significado. A mãe, ela sempre ensinou ele, né? Em casa. Só que faltava isso, essa questão dele na inserção social. Ele não tinha. Era a única coisa, era a família. Ele não tinha contato com outras crianças. Miranda. Isso. Sim. Que ele não tinha, ele sentia esse receio de mostrar o rosto, porque ele Não, via que as crianças fugiam. uma coisa interessante é que o pai, ele tipo, apoiava e tudo mais, e a primeira entrada de alguém na escola, o pai retira esse capacete dele. Então tem uma preocupação com a Sim. imagem que alguém vai passar ali. É importante a gente lembrar também que ele ficou receoso. Que a gente poderia dizer Sim, até... ele não queria que ele alguém não fosse queria. pra escola. A gente pode dizer até que ele teve um comportamento capacitista. Assim, pra quem não conhece, vou falar um pouquinho só rapidamente sobre o capacitismo. O capacitismo, ele é o preconceito voltado a pessoas com deficiência, que no caso de Aug, ele tem uma sequela, né, no rosto. E é quando você acredita que alguém não conseguirá lidar com alguma situação, ou alguém não conseguirá fazer alguma coisa porque ela tem uma determinada limitação. Quando a gente fala desse olhar capacitista do pai, é no sentido de que, assim, nem sempre o capacitismo ele vem como algo negativo. Às vezes ele funciona de uma forma muito peculiar. Por exemplo, na situação do filme, é quando o pai não quer que ele vá para a escola porque tem medo dele não conseguir se adaptar. Não quer Quando que ele tenha uma vida normal. não quer, tem medo dessa situação. Dessa Quando vida. quem tem que decidir, quem tem que saber se vai conseguir ou não, é alguém. E eles dão essa liberdade de escolher alguém. Porque Porque depois na- de uma relutância, né? Eles Isso. têm uma relutância assim, mas ao mesmo tempo eles são muito de conversar com essa Na hora criança. do jantar, logo depois da primeira cena da escola, na hora do jantar, eles meio que dão essa possibilidade de escolha a alguém, que é tanto que ele fala, eu quero ir pra escola, e eles ficam tipo, você quer? Então é aquela coisa... Mas é muito legal essa parte, esse apoio, que nem você falou, seria bom que essa família realmente funcionasse dessa forma, de apoiar. Lógico que a família em si, o núcleo familiar tem os problemas, como a gente já citou alguns, mas essa parte do apoio, de ouvir ele, de saber como ele tá se sentindo, é muito legal. Então, ele vai pra escola, né? E aí acontece o que a gente acha que é uma escola ideal, né? Um diretor que acolhe bem essa criança com diferença, um professor que no primeiro dia de aula dele já prepara uma aula voltada para o respeito. Então, assim, é uma escola que a gente considera muito massa, mas que ao mesmo tempo nos faz refletir sobre a o modelo realidade. de escola que Que nós temos temos. hoje. Exatamente, tipo, aquela escola seria a escola ideal, perfeita, uma escola inclusiva, que um aluno novo entra na escola e eles chamam alunos antigos pra receber ele, mostrar a escola pra ele, já pra ele criando vínculos, né? Então, Muito tipo, legal. isso é muito legal. Mas vale lembrar que, assim, não foi o suficiente para impedir o bullying. E aí a gente entra num tema complicado, que é um tema que ainda bem está sendo bastante discutido nos dias atuais, né? E que as escolas, elas trazem muito mais isso. Mas, assim, desde o primeiro momento, o Julian, que é um dos personagens, começa a praticar esse bullying com ele. É interessante essa questão de Julian. Julian é um personagem muito legal pra gente avaliar, porque ele era aquele garoto popular da escola, né, que sempre estava querendo pregar uma boa aparência. Então, a todo momento a gente vê Julian ajudando as pessoas. Julian, quando se posiciona para a sala inteira, ele elogia, ele fala bem, né? Mas ao mesmo tempo, eu percebo que ele se sentiu afetado com a presença de alguém de alguma maneira. Sim, tem um momento do filme que ele borra, não tem algo na foto da turma, e é um momento muito forte que colocam no armário essa foto sem algo e atrás está escrito
o mundo seria melhor se você morresse, né? E aí, isso para uma criança de 10 anos é um pouco não, é bastante forte. Mas o que eu queria trazer com essa fala é que a partir disso é quando o diretor finalmente chama essa criança responsável por esses atos para conversar e o mais legal, chama essa família, que é um dos pontos. A gente não pode simplesmente olhar para a criança que sofre bullying em nenhuma situação. A gente precisa olhar para a criança que sofre bullying, para a criança que pratica. E aí a mãe fala, que quando ele diz assim, você viu que ele tirou o rosto de tal, não sei o quê. E a mãe vai e fala assim, não foi ele. Fui eu que tirei, porque eu não queria que quando ele viesse pra cá, as pessoas viessem na minha casa, dessem atenção aos filhos dos Pullman. Pullmans. Eu não sei falar o nome da família. Dos Pullmans. Pullmans. Tipo, eu não quero que as pessoas perguntem sobre o filho dos Pullmans, eu quero que eles perguntem sobre o Julian, né? Então, tipo, a gente já vê um contexto relação, né? meio conflituoso aí, a mãe, ela se importava com as aparências, né? Então, isso meio que reflete no comportamento de Julian também, porque Julian todo tempo tá se importando com a aparência. A gente nota que é uma família muito... Um núcleo familiar onde aquela criança não tem uma atenção afetuosa. Tanto é que quando o diretor fala que ele vai ficar suspenso, a mãe diz assim, então ele não vai vir mais pra essa escola. E ele fala que não quer sair, porque ele tem amigos, mas ele é totalmente ignorado. Totalmente, assim. E o diretor não pode fazer nada, né? E aí a gente percebe esse reflexo mesmo de uma família que não dá uma atenção afetuosa, que não ensina respeito, muito pelo contrário, vê o bullying como uma brincadeira de criança, que a gente sabe que não é. E eu acho legal isso do filme, de retratar essa realidade dos pais protegerem muito, às vezes, essa criança. Tudo bem que existe... Nenhum pai espera que o filho vá praticar bullying na escola. E acaba não aceitando quando isso acontece, né? Existe um estado de negação quando os pais descobrem isso, né? Tipo, meu filho, ele não faz isso. Mas meu filho é perfeito, que é tipo, Julian é visto como perfeito pelos adultos, né? Mas é um reflexo, né? É um reflexo de tudo que Julian estava vivenciando no contexto familiar dele. E é interessante porque a todo momento o filme também mostra a questão da necessidade de inserção em algum grupo, né? Todas as crianças, elas estão passando por tudo isso e vivenciando essas coisas porque elas querem se inserir em algum grupo. Elas querem estar parecidas ou querem agradar alguém a todo momento, né? E, por exemplo, Jack Will, ele mostra, assim, claramente o personagem dele para mostrar claramente essa divisão que ele tem entre ser o que ele quer mostrar para as outras crianças, participar de um grupo, participar daquele grupo dos meninos populares, mas ao mesmo tempo ele percebe, quando ele conhece alguém, ele percebe que não se identifica com isso, que aquilo ali não faz parte, né, do que ele quer para ele, dos amigos que ele se identifica. Uma coisa muito legal que a gente pode trazer é o que o diretor fala quando tá nessa conversa, né, que é muito bate muito com isso dessas crianças, que é assim, alguém não pode mudar a sua aparência, mas nós podemos mudar a forma como vemos. E isso é muito interessante, porque é uma questão social. É você olhar para uma pessoa e você julgá-la a partir de um rosto, ou de alguma deficiência, ou de alguma doença. Você já achar que essa pessoa é assim porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, e não se permitir conhecer, né? É como se a gente realmente entra na questão dos padrões, né? A gente espera que as pessoas sejam assim, 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 quando não é. Quando isso gera sofrimento, quando nós mesmos sabemos que a gente não é como as outras pessoas esperam que a gente seja. E tudo bem, porque na situação dele, né? Ele estuda, ele é um menino muito inteligente, ele é um menino muito divertido, ele gosta, como ele mesmo fala no início, eu faço coisas normais que crianças normais fazem, mas porque sou eu que faço, não parece normal. Só porque ele tem uma diferença no rosto. Então, assim, isso faz com que a gente reflita em relação a realmente o quanto o padrão acaba causando sofrimento, né? Em todo mundo, assim. Acaba que se você não segue aquilo, aquela coisa perfeita, aquele mundo perfeito, você tá totalmente fora de lugar, você não é uma pessoa que deveria ser aceita. E isso, na infância,
acaba sendo muito forte. Mas falando na temática principal do filme, que é o bullying escolar, né, a questão das diferenças, a gente pensou em trazer um pouquinho essa questão sobre como a gente pode fazer para conversar com essas crianças, para que elas consigam se adaptar a diferenças, porque o diferente, ele tá aí, ele vai chegar, e não é justo que essa criança sofra por isso, principalmente por ser uma condição que ela não tem como mudar, né? Independente disso, eu acho que é muito mais você se sentir bem com você, então assim, respeitar mesmo, saber que o outro, ele não é igual a você e tudo bem. E são 5 pontos. O primeiro é: discuta abertamente sobre as diferenças entre todos os alunos. Obviamente, porque nenhum deles vai ser igual ao outro, né? Todos vão ter diferenças. E trazer essa discussão para que todo mundo se intere, E né? que eles participem percebam essas disso. diferenças, que eles, Que eles possam respeitar também essas sim, diferenças. com certeza, que eles possam enxergar, né, quais diferenças, o que me difere de você, o que me difere de você, né? Eu tava pensando nisso mesmo, assim, para que eles reflitam que nem eles são iguais, que nem quem se sente no padrão também tem sua peculiaridade, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu acho que ninguém se sente no padrão, amiga. Assim, Percebam que sempre há um movimento de querer encontrar o perfeito, querer encontrar o ideal, quem você considera perfeito, quem você acha que é a pessoa perfeita, linda, maravilhosa, que você quer ser igual. Aquela pessoa, ela tá procurando e tá se espelhando em outra pessoa para ser ideal, para ser perfeita também. Algo sempre vai desagradar a ela em relação à aparência dela, a quem ela é. Então, acho que ninguém se sente no padrão. É interessante de pensar isso também. Eu acho que é mesmo um movimento de autorrespeito e de respeito ao outro. Acho que respeito é o fundamental nisso. Mas, assim, o que é que faz comigo que eu não consigo respeitar o coleguinha, né? Digamos assim. Uhum. Bem na questão da infância. Outro ponto interessante é: prepare os próprios alunos para combater o bullying. Eu achei esse ponto muito incrível, porque assim, é você realmente conversar para que crianças observem situações e falem: ah, isso não é legal, não faz isso com o coleguinha. Que foi mais ou menos o que Summer fez. Foi. No filme, né? Que quando eles começam a falar da praga, né? Peguei a praga, ela pega simplesmente e sai. E ela não compactua isso, com essa brincadeira. Isso. Inclusive ela acha ótimo. Ela faz que bom. Obrigada pela... Summer é uma ótima personagem. Atue também com os agressores e suas famílias, que é o que a gente conversou em relação a Julian, né? Que o diretor fez de ótimo... um trabalho muito bom de chamar essa família, apesar de ter acabado como terminou, mas que ele fez a parte dele, conversar com a família. Combata a pressão que outros alunos possam sentir. Jack, né? Jack e Will, ele sofre essa pressão, né? Tanto que aquele ato agressivo de Jack e Will com Julian, né? Foi Nossa, algo eu me emocionei que... nessa parte. E ele é interessante que ele como criança, né? No lugar dele de criança, ele tem esse momento de fúria, ele vai lá e agride Julian. E quando ele vê o que ele fez, no mesmo instante, quando ele para, ele abraça o professor chorando. Ai, sim. Essa cena é muito É muito tocante, forte. é muito forte. É muito forte, diz muito do que ele estava sentindo, né? Da Era emoção mesmo. Tipo, exatamente, ele tava era uma emoção. um Era uma estresse pra emoção. uma criança. Era um sentimento de raiva e ali, ao mesmo tempo, uma angústia, uma tristeza, né? E um senso de justiça, né? Muito forte. Exatamente. E o quinto, né, que é muito legal e que eu sinto falta no filme, que é um espaço para ouvir os estudantes e identificar problemas emocionais. Eu queria trazer nessa parte a questão de Via. Porque na escola dela ninguém percebeu, ninguém notou, ninguém nota que ela não tá bem, né? Ninguém. Só quando ela começa a se rebelar e mostrar que ela não tá bem, que ela fala abertamente coisas do tipo: ah, por que você tá se preocupando comigo agora? Você entediou porque algo tá na escola? Que ela fala isso pra mãe. Então, assim, é muito também o nosso papel de psicólogo nesse lugar, né? Sim, com certeza. Assim, o ensino médio que eles mostram lá é aquele ensino médio realmente difícil, né? É uma escola grande, muitos alunos e muitos grupinhos também, né? Muitas tribos, né? Então,
tem essa mudança, né? Via, ela sofre essa perda da melhor amiga, né? Que ela diz, né, na fala dela, sempre né? perdas, né, pra ela. Muito, Sempre perdas. Muitas perdas ela vivenciou. E quando ela chega na escola, cadê essa amiga? Ela não tinha mais ninguém. A amiga dela tava mudada, né? Tinha migrado para um outro grupo de garotas, né? E meio que fica ali de lado. E e é interessante porque o movimento dela ir tentar algo novo, né? Que foi. Fala de novo. Ai, gente, peraí, deixa eu esticar uma perna. Ela tem esse movimento de buscar algo novo, que é quando ela se inscreve para o grupo de teatro. Que, pra mim, esse momento é o auge, né? Do papel do personagem. Porque foi muito interessante tudo que aconteceu ali envolto de Via, né? Por quê? Porque Miranda, conhecendo a amiga que tinha, né? Apesar de toda a questão que ela vivenciou com Via, que ela meio que tinha uma inveja, ela tenta se passar por Via lá, e é isso que acaba afastando elas. Ela guarda esse segredo dessa mentira que ela contou nesse acampamento de férias, e ela não quer contar isso pra Via, né? E ela conhecendo toda a história, porque ela era uma amiga muito próxima de Via, ela cede o papel principal, porque ela sabe que os pais de Via vão estar na plateia. E aquele era o momento para os pais verem ela, para eles enxergarem ela, porque ela exatamente, porque ela estava ali, né? Então todos os olhares iam estar voltados para a Via. Aquele foi realmente o momento dela brilhar, e foi muito bom porque a mãe dela viu. A mãe dela conseguiu perceber a filha dela ali, né? Tem até uma cena engraçada, né? Que é quando ela tá sem o óculos. E aí o pai diz... Ah, eles não sabem que Via vão entrar, né? Até então eles pensam que é Miranda. Eles tinham ido pra, na verdade, ver o namorado de Via, que ia estar na festa. E aí ela fala assim... o pai fala assim, é a Via que tá no palco. Aí ela puxa o óculos e ele faz... Quem é a Via? E tipo... É muito significativo isso, porque ela realmente, como você falou, ela enxergou a filha naquele momento. Quando a peça acaba, né, Via vem e ela faz assim pra Via e ela abraça. E esse abraço... Tem muito significado. Diz muito, né? Do que elas estavam vivendo. E é interessante porque a forma que Via encontrou para isso, querendo ou não, pode ter sido até uma forma inconsciente dela expressar buscar, né, buscar expressar através da arte, através do teatro, o que ela estava sentindo, né? É interessante porque o teatro é um lugar em que, né, você é visto por muitas pessoas. Né? Então, são os olhares. E tudo que Via buscava era esse olhar. Esse olhar pra ela, né? essa atenção. Que tem uma cena, na cena que a mãe dela tá desenhando, ela tá sentada na mesa, que ela fala que gostaria, que a mãe dela tem uma visão muito boa, que ela desenha muito bem, mas ela gostaria que pelo menos uma vez essa visão fosse voltada para ela, que ela usasse essa visão boa para enxergá-la. E você falou da mãe dela, a gente, acho que pra finalizar é bom falar sobre essa questão da mãe, que a gente não trouxe, mas que assim, essa mãe, ela, como muitas mães, né, que a gente observa assim em alguns estudos, quando nasce, como a gente falou, uma criança com alguma diferença, ou que fica com alguma doença crônica, e assim, geralmente alguém da família ela se anula pra viver em torno daquela criança, daquela pessoa. E aí essa mãe, ela acaba que ela tinha sonhos, né? Ela estava terminando um mestrado, eu acredito. Sim, só faltava tese finalizar a tese para terminar. E ela acabou anulando todos os sonhos dela. Mas que no final do filme, por ela perceber talvez que Aug, ele tem uma capacidade de adaptação muito maior do que o que eles esperavam. A preocupação dela, né, era, tipo, sempre alguém em casa, dar toda a atenção necessária. E a partir do momento que o passarinho sai do ninho, né, que vai viver uma coisa nova, a mãe fica livre pra novamente se perceber, né, olhar pra si. É realmente isso de enxergar o ser, a pessoa, tipo, quem você é, além
de tudo isso? Quem você é, além do que você aparenta ser? O que você gosta, o que você acredita, o que te faz feliz e o que te faz triste, sabe? E a mensagem inteira do filme, trazendo até essa questão de cada personagem e suas questões, é isso, de que realmente como ele traz, né? Todo mundo tá travando uma batalha. A gente vive uma crise existencial, digamos assim. A gente tá aqui e muitas coisas acontecem que geram sofrimento, que para uns vão ser frescura e pra pessoa não. E tipo, quem sou eu pra dizer que o outro não tá sofrendo com determinada situação, né? Enfim, eu acredito que é isso. Gente, pra encerrar, tem um site que a gente encontrou que é www.somoscontrobullying.org. Esse site ele tem várias informações sobre a questão do bullying. Ele tem vários artigos que as pessoas publicam e tudo mais. Ele é muito interessante. Se vocês se interessarem também em conhecer os artigos que a gente utilizou, é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza. Sigam os nossos Instagrams, @psilarissaneiva, @psidaianemedeiros e @psiluanerocha. Nós ficamos por aqui, ficamos muito felizes em gravar esse vídeo. É a nossa primeira vez com as câmeras, então pedimos desculpas, né? Não estamos muito habituados, mas a gente tá gostando bastante de gravar. E a gente espera ter mais interação e ter mais, trazer mais filmes e discussões para vocês. Então, um beijo e uma ótima semana a todos vocês. Tchau!